A ideia do desafio das 7 medalhas surgiu da constatação que em Manhuaçu muitas pessoas têm participado da corrida de rua, um público cada vez mais crescente, e queríamos linkar o esporte e valorizar Manhuaçu, valorizar a cidade, reconhecer os pontos históricos da cidade. Às vezes passamos correndo ou andando pela cidade e não temos tamanho da dimensão do que tem na cidade. E começamos pela Casa de Cultura justamente porque é o símbolo do registro histórico da nossa cidade. Então, é por isso que escolhemos a Casa de Cultura e é nesse contexto de colocar a cultura e o esporte e principalmente valorizar a nossa cidade, conhecer a nossa cidade. É daí que surge a ideia do desafio das 7 medalhas. Antes de cada medalha, há uma história. O desafio das 7 medalhas nasce para celebrar os lugares que nos inspiram. Em cada etapa, um monumento. Em cada monumento, um símbolo da nossa memória. E o primeiro é a Casa de Cultura de Manhuaçu. Esse prédio, ele foi construído em 1918. Era o Banco Hipotecário Agrícola do Estado de Minas Gerais. Posteriormente, essa casa foi vendida para a Prefeitura de Manhuaçu. E da Prefeitura de Manhuaçu, ela teve várias atividades. Aqui funcionou a agência do INSS por longos anos, aqui funcionou o SAAI por longos anos e funcionou a Delegacia de Polícia por longos anos. No final dos anos 90, início do ano 2000, houve a reforma da casa e quando a Fundação Manhuaçu Cultura assumiu a administração desta casa. Eduardo, quando eu vim para Manhuaçu, foi em 1963, eu vim com a cooperativa de Realeza. Então, em 1963, o que eu sei do prédio do Palácio da Cultura é exatamente aquilo que nós levantamos na época do tombamento, no ano 2000, para fazer o tombamento do prédio, nós levantamos uma história do prédio lá. Então, o que eu sei é aquela história, que ele foi construído para abrigar a agência do Banco Hipotecário e Agrícola do Estado de Minas Gerais em 1929. Aí alguém já me perguntou, mas aquilo ali tem jeito de agência bancária, né? Mas é porque naquela época o gerente morava na agência. Aí, se você prestar bem atenção no prédio, você vai ver que tem uma parte do salão lá que tem as portas de grades de ferro forjado. As janelas são também de grades de ferro forjado. Ali era a agência, onde hoje é o salão de festas. E do outro lado, na parte direita, era a casa do gerente. E esse banco hipotecário e agrícola, eu imagino que ele foi estrategicamente localizado ali, que era muito próximo à estação de trem e tinha uma conexão, né, em todo o entorno ali de armazéns, todas essas lojas, né, casas de comércio que alimentavam a economia local. E ele visava, esse banco hipotecário, financiar as lavouras de café. E em 1971, ele abrigou a agência do INSS. Primeiro, que naquela época chamava Agência de INPS, né? Então ele foi reformado para poder abrigar a agência do INPS que se instalava aqui em Manhuaçu. Antes, Manhuaçu era filiado à agência de Carangola. Qualquer coisa que a gente tivesse a resolver em INSS,
tinha que ir para Carangola. Aí conseguimos essa agência para Manhuaçu e foi instalada nele ali, né? Provisoriamente. Depois a agência acabou, ele foi utilizado e reformado outra vez provisoriamente para abrigar a 6ª Delegacia Regional de Polícia Civil. Isso foi em 1973. Né? Aí, depois que foi construída a delegacia, a nova delegacia lá embaixo, o prédio voltou a não ter uso nenhum. Em 1976, ele foi doado para uma tal de FUMEC, Fundação Manhuaçuense de Educação e Cultura, que era o nome da faculdade de filosofia que eles estavam criando aqui em Manhuaçu. Funcionou? Não, não funcionou. A faculdade não chegou nem a ser instalada, né? Aí, dentro do contrato, falava que, caso a faculdade não fosse instalada, o prédio retornaria para o município. Aí o prédio retornou para o município. E daí para frente ele ficou parado, foi desgastando aquele negócio todo, né? Até o ano de 1998. 1998, a Casa de Cultura, que funcionava aqui na praça, onde hoje é o cartório o cartório eleitoral, ela foi transferida para o Palácio da Cultura lá embaixo, porque em 1986, até 86, 87, 96, 97, o prédio foi reformado pela Telemig. E a Telemig, então, fez uma reforma e implantou o que hoje a gente chama Palácio da Cultura. E em 1998, a Casa de Cultura foi transferida para lá e ficou definitivamente lá. Meu caro Glauber, a Casa de Cultura é um sonho da professora Ilza Sá de Campos. Ela sempre pensou em reunir tudo que era cultura de Manhuaçu, história de Manhuaçu, as artes de Manhuaçu, num lugar, um templo que celebrasse a cultura de Manhuaçu. A Casa de Cultura, ela abrigava exposições de arte, lançamentos de livro. Então ela, como se diz, foi o anfiteatro dos novos artistas de Manhuaçu que queriam apresentar na pintura, nas artes plásticas, na literatura, na poesia, na autoria de músicas. A própria minha mãe, quando presidente lá da academia, ela pediu várias vezes os antigos componentes do Conjunto Almeida Boys para fazer apresentação para o povo. A dona Ilza tem um grande mérito de ter sonhado um lugar para centralizar todas essas pesquisas, todos esses detalhes de conhecimento, né? E tentou e fundou a Casa de Cultura. No início, mais modesta, começou a funcionar em locais que a prefeitura cedia, como o que é hoje a Justiça Eleitoral, que foi a prefeitura e Câmara. Quando a Câmara passou para a parte ali de frente para o Jardim, que foi o Banco do Brasil, a dona Ilza assumiu a parte de baixo como a Casa de Cultura e a parte de cima como a biblioteca. E logo depois a dona Ilza inspirou a fundação da Academia Manhuaçuense de Letras e teve a ideia de homenagear um promotor que teve aqui em Manhuaçu por poucos meses. Era um promotor oriundo lá do Nordeste, veio para o Manhuaçu porque fez o concurso para promotor, teve aqui poucos meses que ele acabou aderindo à política do Arthur Bernardes
que era PR, e apoiava o doutor Cordovil, etc., fez um artigo num jornal muito violento e teve de sair daqui praticamente escondido e fugido, porque a política era brava, não respeitava ninguém. A Casa de Cultura surgiu de um ideal no ano de 1979, através do comandante da polícia da época, o nosso querido saudoso Wagner Orlandi. A fundação foi criada em 1981. Em 1992, criou-se a Academia Buenos-Aires de Letras. Eles entenderam, os membros da fundação na época, entenderem que tem um braço, né? Então, a personalidade jurídica é da Fundação Buenos-Aires Cultura. A Academia Buenos-Aires de Letras é um braço da fundação. Nós temos 40 cadeiras. Essas cadeiras são nominadas por pessoas da cidade de Manhuaçu que prestaram relevantes serviços à nossa terra, das culturas, das diversas áreas sociais e culturais do município. Em relação a isso, nós temos 40 acadêmicos efetivos. Então, cada cadeira. Cadeira número 1 é o patrono Dr. José Fernandes Rodrigues. O acadêmico Dr. Paulo Roberto Magalhães Alves. Então, assim até o número 40. Cada cadeira tem um patrono. Esses patronos são ad eterno. Jamais irão mudar. Os acadêmicos efetivos, à medida que vão deixando de ser efetivos, quer por morte, quer por saída por outros motivos, nós vamos renovando esses acadêmicos efetivos. Nós temos o quadro dos falecidos, que são aqueles que legaram, que planearam essa estrada para nós, que nós somos reverenciados diuturnamente. E temos o quadro dos beneméritos, que são aqueles acadêmicos que já prestaram relevantes serviços à casa, o que por questão de idade não pode mais participar. Então é um quadro especial. Benemérito, para mim, é o ápice, né? É o cara que já prestou serviços e está aqui hoje, vai ser reverenciado também para o resto da nossa vida, se Deus quiser. A manutenção de um prédio como esse, que, como eu disse, faz parte do patrimônio histórico de Manhuaçu, é crucial, porque ele conta a história de períodos diferentes. Por exemplo, esse período da Estrada de Ferro, que muitas pessoas às vezes desconhecem, de como a Estrada de Ferro foi importante para o nosso município e as indústrias e empresas adjacentes que alimentavam, né, no caso, que financiavam, né, elas são extremamente importantes. Então, entender a história desse imóvel é também entender a história de Manhuaçu. Hoje, em Manhuaçu, ele é o prédio mais icônico que tem. Não pela a sua idade, né? Mas mais pelo o que ele representa para a cultura de Manhuaçu, né? Em 1929, foi feita a primeira agência bancária de Manhuaçu nele, né? Em 1944, o banco foi extinto, aí ele passou para ser patrimônio do município de Manhuaçu. Olha, é realmente uma pergunta. Esse patrimônio para nós, ele representa a nossa vida. Nós acadêmicos, temos aqui como o nosso propósito de vida, né? Nós temos isso como um ideal de vida, sabe? Nós aqui vivemos diuturnamente. Temos reuniões quinzenais, temos reuniões solenes durante o ano, de abertura do ano acadêmico, encerramento do ano, do nascimento do nosso patrono Zé Lins do Rego. E, aliás, falar sobre isso, Zé Lins do Rego, quando criou a Academia Buenos-Aires de Letras, foi votado o nome de um patrono. Havia Cecília Meirelles, Zé Lins do Rego e outros escritores, e o Zé Lins foi escolhido, porque ele foi promotor em Manhuaçu no ano de 1925 e 1926. Foi a única vez que ele trabalhou também na área jurídica. Logo ele voltou para Paraíba, tornou-se um fenômeno da literatura, né? Morreu cedo, 56 anos de idade, e nos deixou um legado muito grande. Então, isso, nós buscamos honrar o nome do Zé Lins, buscamos honrar o passado daqueles que nos antecederam. Nós temos hoje já 26 acadêmicos falecidos, e a gente sempre diz isso. Essa é a base da nossa casa, a base da cultura de Manhuaçu. Esses idealistas que lutaram, que deram sua vida
do verdadeiro sacerdócio para que nós tivéssemos hoje essa casa. E era um orgulho para nós, orgulho para a cidade, com toda certeza, porque aqui nós, como disse anteriormente, abraçamos toda a sociedade, todas as camadas da sociedade, pobre, rico, preto, branco, do jeito que for. Fazemos várias atividades durante o ano e abraçamos todo mundo. O orgulho nosso. Eu vou começar citando um caso que me marcou a vida. O meu pai, José Almeida Silva, ele era funcionário do Ministério da Educação e Cultura. Ele era o antigo inspetor federal de ensino. Dentro das funções dele, além de fiscalizar as escolas, era de dar um parecer favorável à abertura de novas escolas. Uma ocasião, nós estivemos num distrito aqui de Mauaçu para fazer esse ato, avaliar, dar parecer sobre a abertura de uma escola. Chegando lá, nós vimos que a escola era muito precária, estava muito mal equipada, quase praticamente era uma sala de aula com carteiras, tinha quase nada. E eu perguntei a ele, pai, essa escola está um pouco pobre, né? Está um pouco fraca. O senhor vai dar um parecer favorável ou contra? Ele falou assim, meu filho, eu vou dar um parecer favorável, porque é melhor uma escola funcionar, mesmo mais precariamente, do que uma criança fora da escola. Então eu transporto a importância da Casa de Cultura. A Casa de Cultura é a mola que impulsiona a cultura de Mauaçu, incentiva a pessoa a produzir, a escrever, a fazer música, a pintar. É uma maneira de incentivar alguém que está lá no seu cantinho, lá pensando uma coisa, a produzir alguma coisa para apresentar para a população. O ser humano tem que botar a sua arte para fora e sem plateia não tem jeito. Dizia uma cantora famosa da década de 40 que o que paga o ator e o artista são os aplausos. Então a Casa de Cultura é esse elemento que pega o artista, coloca numa região onde ele pode mostrar para a população aplaude, ele fica satisfeito e fica incentivado a produzir também mais cultura. Então eu digo, uma Casa de Cultura é uma fábrica de novos talentos, é uma incentivadora da cultura. Esse primeiro registro, temos aí praticamente 700 pessoas inscritas para participar desse evento no dia 24 de janeiro, que estaremos saindo da Casa de Cultura. As próximas etapas, com certeza, será um sucesso de público, assim como está sendo nesta primeira edição aqui da Casa de Cultura. E o segundo monumento já está programado, esperado e trabalhado, que é o Castelo do Café. O desafio, ele surge ainda com a participação de vários grupos esportivos, né? A Macor é uma associação esportiva que está sempre presente, fomentando, promovendo corrida. Temos os corredores IMA, temos o Osto, que coordena o grupo de quarta-feira, a Marina, Academia e vários parceiros. E isso nós também agradecemos e deixamos esse registro para esse desafio. E já preparados para o ano que vem ser novos desafios em outros locais com novas possibilidades.